Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo certo? Tá bom. Esperar mais um tempinho aí para o pessoal se organizar, né? Poder entrar, poder acessar aí com a gente. Beleza. Pessoal, eu sei que muitos de vocês pediram para a aula ser à noite, né? Mas a minha terça-feira era meio conturbada. Por quê? Porque eu só vou explicar nesse início por que não vai dar certo essas aulas à noite. Primeiro, porque pela manhã eu tenho aula, né? Então, provavelmente vai ser segunda-feira, horário que nós teríamos aula normalmente. Segundo, que terça-feira à tarde também tenho aula e à noite eu vou ter a aula com o pessoal do semi-extensivo. Claro, esse convite é extensivo também, é lógico, né? Se estende para os alunos do integração. Então, todos os alunos do ensino médio que quiserem ter uma complementação ligada ao vestibular, né, para vocês aí, também será, portanto, dada essas aulas durante a noite. Então, essa semana, hoje, já tem aula à noite, tá, pessoal? Para preparar vocês aí melhor, cada vez mais, a um vestibular que está chegando aí a hora de vocês, né? Claro que o vestibular da metade do ano, como vocês sabem, foi cancelado, mas a preparação ela tem que continuar, tem que ser, né, durante aí todo o processo. Não dá para a gente ignorar, beleza? As vagas vão aumentar, então isso por um lado é bom, né? Claro, porque você, né, vai participar de um teste lá, mas por outro lado é importante considerar que todas as pessoas irão só fazer um teste, então vocês deverão, né, pensar muito bem na escolha do curso de vocês, né? Eu também acho que isso é bem importante. E, claro, pensar nessa preparação aí, então, hoje, 20h30, falando sobre Marx, tá, galera? Uma aula sobre marxismo lá, Marx e sociologia, não marxismo em si, mas Marx e a sociologia. De que forma isso aparece no vestibular da UEPG para vocês lá, então, na nossa sala de aula do Classroom, beleza? Tanto a aula gravada quanto a aula presencial, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Na semana passada, a gente começou a falar sobre o capítulo, deixa eu pegar aqui, o capítulo 15, né? Falando sobre mobilizações coletivas, movimentos sociais e a ação coletiva. O que é cada um, o que vem a ser cada um, né? E hoje nós iremos falar sobre o Estado moderno, beleza? E essas mobilizações coletivas, pensando principalmente, né, pessoal, focando naquilo que é importante a gente pensar dentro do nosso estudo, dentro da nossa apostila, dentro da nossa preparação aí também para os vestibulares, por que não? Pessoal, é bem importante entender que nós estamos, vou retomar alguns pontos, pensando que nós estamos trabalhando acerca daquilo que chamamos de ciência política, né? O ensino médio, a sociologia, ela é dividida em 3 áreas, né? Na verdade, aqui, para vocês do ensino médio, 3 áreas que nós chamamos de ciências sociais. Então, lá no primeiro ano, vocês tiveram sociologia, né? Instituições sociais, instituições de controle, teorias sociológicas, enfim, lá era sociologia. Cultura, começa a antropologia, pessoal. No segundo ano, vocês voltam para a sociologia, com capitalismo, trabalho, né? E no final agora desse ciclo, nós falamos sobre ciência política, beleza? E, claro, né, dentro da ciência política, a gente tem que ter a noção de que existem 2 espaços para pensar a ciência política. E quais são elas? De um lado, nós vamos encontrar, gente, principalmente a relação
com a relação com aquilo que nós chamamos de institucionalizada, tá? Principalmente o Estado, né? As ONGs, né? O poder público, isso seria aquilo que é institucionalizado enquanto poder político. E, de um outro lado, nós encontramos as chamadas, digamos assim, aqueles que não são considerados enquanto legítimos, né? Essas mobilizações coletivas aí, certo? Então, pessoal, só para você entender que não seriam legítimas, muito pelo contrário. Elas são legítimas, mas o poder delas não são institucionalizadas. Elas confrontam justamente o poder institucional. Então, é justamente pensar essa relação com as chamadas ações coletivas. E, claro, as mobilizações coletivas que mais nos interessam são os chamados movimentos sociais, né? Que elas também atuam na esfera, né, obviamente, do Estado, né, tentando modificar o Estado e como esse Estado se organiza, propondo novas organizações e novas formas de pensar e, obviamente, de organizar essa relação dentro da sociedade. Bom, nós já falamos muito sobre mobilizações coletivas na semana passada e hoje nós pensamos essas mobilizações coletivas dentro do Estado moderno, aí, portanto, dentro desses slides. Mas antes, vamos pensar aqui acerca desse slide aí que está aí para vocês, tá, galera? Para pensar essa relação das chamadas mobilizações coletivas. Inicialmente, tá, elas são os movimentos sociais, são chamados de mobilizações coletivas, que são tentativas de alterar os rumos de uma sociedade, tá? Devido a uma insatisfação, né, geral no campo político, econômico e cultural. Então, vejam, se eu posso utilizar esse conceito, ação coletiva ou mobilização coletiva, para explicar as pessoas indo dentro de uma orquestra. Ah, eu fui lá, participei, indo num show de rock, por exemplo. É uma ação coletiva, é uma mobilização coletiva. Mas as pessoas que estão indo para esse show, não necessariamente elas querem alterar alguma coisa. Não. Então, é uma ação coletiva específica ligada a interesses individuais. Vamos dizer assim, por exemplo. Mas os movimentos sociais, aí ela demonstra uma insatisfação na área política, na área econômica e na área cultural. Então, é interesse da sociologia entender esses movimentos sociais. Eu até vou colocar para vocês aqui, galera, certo? Um negócio que não destaca texto, mas uma relação aqui para você pensar. Então, é interesse da sociologia compreender quais são os objetivos e manifestações destes grupos, né, desses movimentos sociais, qual a reação da opinião pública sobre isso e qual é a consequência dessas ações na sociedade em geral. Vamos dizer um exemplo que eu acho que serve muito para pensar o contemporâneo, o contexto que a gente está pensando hoje. Tá? No domingo, você teve uma mobilização coletiva favorável ao presidente da República. Tá? Vamos se despir de qualquer tipo de influência, se é direita, se é esquerda, se é centro. Nós não estamos aqui para analisar isso. Vamos analisar isso como um fato social. Tá? Ó, aconteceu lá aquela mobilização em frente à esplanada dos Três Poderes lá em Brasília. Bom, qual é o objetivo daquelas pessoas? Né? Por que elas se juntam ali, né? Portando faixas contra o Congresso Nacional, contra o STF, né? Contra a imprensa também, que tem agressão à imprensa também, né? Por que elas se prestam ali? Né? Entendendo que há uma relação ali que alguns dizem que é antidemocrática. Não estou dizendo que eu concordo com isso, estou falando que a gente até mesmo percebe de opiniões ligadas dentro desse cenário político. Alguns dizem que essas mobilizações são antidemocráticas. Ao mesmo tempo que nós temos que entender que as pautas, né, muitas vezes refletem
uma questão de não respeito à democracia, à organização dos poderes, por um outro lado, nós também temos que considerar que ele é um efeito da própria democracia, né? Que é a garantia da liberdade de expressão desses indivíduos. Ela tem um objetivo, né? Claro, qual é? De pensar que o STF ele não tem que interferir na relação do poder executivo, né? Ó, vetar algumas manobras, né, ligadas ao poder executivo. Não falo manobra enquanto cenário depreciativo, ela acontece, ela deve acontecer. Ou então dar vistas a um processo, como aconteceu também na sexta-feira, né, o STF divulgando aquela reunião ministerial aonde você teve ministro falando coisas importantes, né? E outros ministros não falando coisas tão importantes assim, né? Por exemplo, aquela questão do Banco do Brasil. Choca. Ah, meu Deus, ele quer privatizar o Banco do Brasil. Mas isso é o Estado liberal, né? Diminuir o tamanho do Estado. Tudo bem que a forma como ele fala talvez não seja uma maneira, digamos assim, polida, mas é o que as pessoas que votaram nesse grupo assim o queriam. Diminuição do custo do Estado, enxugar a máquina pública, diminuir o número de funcionários. Então, existe essa percepção. Enfim, né? É uma mobilização, voltando na mobilização do domingo, é uma mobilização, ponto, mas é um efeito da própria democracia. E cabe à sociologia, deixa eu voltar ao slide, cabe à sociologia não criticar, né? Vamos pensar, não ter aquela visão assim, esses movimentos sociais são errados. Não existe certo, não existe errado. Cabe à sociologia pensar quais são os objetivos dessas pessoas, dessa massa que está lá. Quais seriam as motivações, né, dessas pessoas? Elas fazem parte daquilo que chamamos de bolsonarismo. Enfim, a opinião pública está de que forma? Lembrando que a opinião pública é construída através da imprensa, né? A imprensa é livre, enfim. Quais seriam as consequências dessas ações na sociedade em geral? Elas apoiam, né, que continue a investigação ao presidente, não apoiam? Qual é o cenário que isso vai acabar acontecendo? E aí, claro, a gente define qual é o caráter dessas relações, né, desses movimentos sociais. Você tem um caráter mais institucionalizado, que são mobilizações reconhecidas, né, que a gente já comentou na semana passada, ou não institucionalizados, né, que são protestos, rebeliões, linchamentos, enfim. Essa seria basicamente essa relação com o não institucionalizado. Lembrando que quando ela é institucionalizada, ela apresenta uma burocracia, né? Quando ela não é, há uma dificuldade de reconhecer propostas, de reconhecer qual vai ser o destino final, portanto, dessas mobilizações sociais. Bom, passando agora para o nosso foco, né, que seria toda aquela relação ali da página 6, página 7, né, pessoal? Os exercícios que deveriam ser feitos, né? Na página 7 tem lá assim, né? Quem quiser abrir, pode abrir lá, pessoal, por favor. Qual que é o princípio, né, dessas ações, mobilizações sociais? Seria a tentativa de alterar os rumos da sociedade, né? Qual relação é possível estabelecer entre sociologia e mobilizações sociais? É que as mobilizações sociais são objetivo de estudo da sociologia, né? Quais são suas motivações, né? Enfim, aquilo que a gente acabou de ver. Inclusive, tem uma imagem da revolta da vacina, que aconteceu na página 6, né? Que aconteceu em 1904, tá? Uma mobilização social contra a vacinação obrigatória. Ela não seria institucionalizada, porque ela ocorre num curto espaço de tempo. Ela vai ter como... não existe um objetivo central, né? O objetivo central seria contra a vacinação, mas que revelam outras relações, né? Principalmente a pobreza, né? A ausência efetiva do Estado atendendo essas relações sociais, né? E claro que mostra ali a insatisfação do povo, né? Sendo um movimento não institucionalizado e portanto. Mas o nosso foco para pensá-lo de hoje é a página 8, 9 e a página 10 para a gente falar um pouquinho sobre como que é
acontece, né, essa relação entre os movimentos sociais e o Estado moderno. Bom, nós já vimos o Estado moderno, você sabe quando surgiu, que é o século XV, né, pessoal? Lembra que durante aquele processo que se constitui dentro da crise do feudalismo, né, os senhores feudais passaram, lá no século XV, eu vou voltar um pouquinho na história, os senhores feudais perdem, né, o domínio, né, justamente derivado por uma grande fome que ali acontece, né, derivado também da relação do poder, do esvaziamento do seu poder político, esses passaram a entregar o poder central a um rei que pudesse controlar essas relações. E claro, né, pessoal, sempre lembrando, o poderio econômico desses senhores feudais estava cada vez mais abalado pelo crescimento da burguesia, o crescimento econômico da burguesia. Então, o que antes existiam, né, no período feudal seriam mobilizações coletivas, ações coletivas mais ligadas a um determinado feudo, vamos exemplificar assim, agora passaram a ser contra os governos centrais, né, que montaram sua burocracia, o seu domínio, né, frente às pessoas, então as pessoas passaram a mobilizar-se contra, né, esses governos centrais. Porém, essas manifestações coletivas contra o Estado moderno, né, a formação desse Estado, que depois adota o absolutismo, né, aquilo que nós já vimos no capítulo 13, elas passaram a ser favorecidas por algumas situações, deixa eu anotar aqui, passaram a ser favorecidas, gente, a algumas relações, que passaram a contribuir para esse cenário. Primeiro, a relação daquilo que o Weber, né, o Max Weber, chama de desencantamento do mundo, que é justamente a difusão da ciência e do racionalismo. A partir do momento que as pessoas são orientadas pela razão, né, pela ciência, passava-se a não aceitar mais uma explicação puramente religiosa. Então, a partir daí, passou a existir, obviamente, no século XV até o século XIX, né, um processo de desconstrução do teocentrismo e as pessoas se orientar pela razão, por uma organização de uma sociedade aonde pudesse ser baseado esses princípios. Um outro motivo para que as pessoas pudessem, né, agir coletivamente é pensar de que a partir daí surge um desenvolvimento tecnológico, né? Não só a tecnologia em si, quanto a Revolução Industrial, que isso tem um efeito, a urbanização seria um efeito da Revolução Industrial. Mas a tecnologia, como por exemplo, novas técnicas de informação, como por exemplo a prensa móvel. A prensa móvel, gente, a relação da difusão das ideias ligadas à escrita, né, não só a informação, a cultura letrada, passou as pessoas a identificarem novas relações que pudessem, obviamente, questionar esse poder centralizado. Além do que, né, a ciência também desenvolvia novas técnicas e, claro, né, esses movimentos, a partir do momento que eles começaram a ganhar, né, mais evidência, né, digamos assim, maior conhecimento de diferentes classes sociais, passa também por um processo de institucionalização. Como assim institucionalização, pessoal? Vejam, internamente esses grupos passaram a ter regras, normas internas, lideranças, que seria basicamente uma organização para a sua luta, contrária, obviamente, àquilo que ali estava acontecendo. E, claro, essas manifestações sociais passaram a ser mais evidentes dentro de um processo de crescimento urbano, né, em oposição ao ruralismo que acontecia dentro de uma sociedade feudal, que aos poucos, né, pessoal, durante essa idade moderna, ela passou a ser, digamos assim, a ser desconstruída e havendo esse processo de urbanização, principalmente a partir da Revolução Industrial. Então, fechando esse raciocínio que é importante construir com vocês, que durante 4 séculos nós vamos ter orientando os indivíduos à razão, né? Então, questionando um poder explicado a partir de um preceito religioso, um preceito, né, que não tinha origem no pensamento racional. Segundo,
A prensa móvel, né? Enfim, entre outros tipos de tecnologias. Né? Ali está colocando, inclusive, na página 18, sobre, né, a invenção da imprensa, a difusão das ideias. A criação de regras próprias para esses movimentos. Né? Penso, os sindicatos passaram a ter suas próprias regras. E, claro, o fenômeno conhecido como a urbanização passaram a orientar justamente essas novas manifestações contra o Estado. O Estado que antes, né, no seu início, né, e seu desenvolvimento, detém do monopólio legítimo da violência. O Estado que determina as relações sociais, as relações políticas e, no começo, entre séculos XV, XVI, XVIII, as relações econômicas também, passaram a ter que alterar a forma de pensar e agir relacionado à sua população. Então, esses movimentos sociais, eles passaram a alterar, inclusive, a atuação do Estado, né? E a atuação das pessoas também. Porque, afinal de contas, o que começou a acontecer, gente? Começou a acontecer que há uma modificação na relação do status entre indivíduos e sociedade. Por exemplo, né, o século XVIII, no Iluminismo, passou a haver um direcionamento, né, para essas mobilizações influenciada através do pensamento iluminista. Primeiro, seriam os direitos civis, né, que as pessoas passaram a se orientar justamente por essa relação. Né? Antes, as pessoas, os indivíduos eram orientados pelo código de direito, né, divino, agora passaram a ter direitos, né, como a liberdade de expressão, o direito de ir e vir. Né? É a prática do individualismo. Posteriormente a isso, as pessoas passaram a ter direitos, direito ao voto, direito de se candidatar a cargos eletivos, a noção da ampliação daquilo que chamamos de cidadania. E, por fim, seriam os direitos sociais. Porém, vejam, né, pessoal, eu só gostaria de destacar duas questões antes de a gente passar para o próximo passo, que é analisar algumas das manifestações coletivas aí, né, algumas análises sociológicas frente a isso. Primeiro, é considerar que até os dias atuais existem manifestações coletivas de caráter não institucionalizado. Né? Vamos dizer um exemplo. Essas manifestações de domingo, elas não são institucionalizadas. Elas são manifestações coletivas, né, que têm uma origem, que têm uma reivindicação, mas elas têm um curto período e há uma dificuldade da gente reconhecer, inclusive, qual é o objetivo destes. Né? Por exemplo, ela não tem com clareza o seu objetivo. Tá? Por um outro lado, a gente também tem que considerar que todas essas manifestações ela têm uma trajetória. Os manifestos sociais, né? Os movimentos sociais, eles têm uma trajetória. Eles não nascem com regras, normas internas, lideranças pré-definidas. Eles nascem basicamente dessa forma e depois eles vão se regrando, certo? Depois criam-se justamente aquilo que chamamos de sua institucionalização, né? E, claro, uma burocracia. Tem um artigo falando sobre isso, sobre os grupos terroristas como o Hamas, como o Hezbollah no Oriente Médio, né? Mostrando que eles passaram de manifestações coletivas, basicamente de orientação terrorista, né? Que promovem justamente a relação com o terror, e que agora eles se institucionalizam. Tá, gente? Há uma ordem, há uma regra interna que vai levando à sua institucionalização e reconhecimento, inclusive, dos outros grupos. Né? Sempre lembrando isso, que é importante considerar a importância dos outros grupos. E, claro, né, pessoal, impedir que essas ações coletivas aconteçam seria, né, uma reflexão para pensar o que acontece nos domingos aí no Brasil, seria uma atitude autoritária. Né? Falar, ó, não estejam aqui, vocês não podem. Isso sim é uma atitude autoritária, de repressão, né? Que caminhamos, portanto, acerca de um totalitarismo. Elas são extremamente necessárias para haver uma reflexão na sociedade, mas impedi-las seria, obviamente, caminhar acerca de impedir os direitos de ir e vir e, obviamente, é anticonstitucional no caso
aí no Brasil, que é uma proteção ligada justamente a esse cenário. Ali você tem uma manifestação, né, ligado aos protestos da Praça da Paz, né, é bem importante lembrar dessa manifestação aqui. Praça da Paz Celestial em Pequim, uma praça fechada para evitar, né, novas manifestações ali em Pequim, que tinha a ver justamente com um grupo de pessoas insatisfeitas com a relação cultural que existia na década de 80 na China, né? Professores universitários, estudantes, que vão estar ali nesse país, né, fechado para caramba, onde existe sim um Estado que de orientação, mesmo sendo de orientação comunista, que deveria trazer a relação da liberdade, impõe a sua visão frente aos indivíduos, né, frente a essa questão do Estado. E ali você tem uma manifestação pública, e só lembrando que em Hong Kong hoje, né, pessoal, existem manifestações contrárias àquilo que acontece nessa região, né, que seria o movimento dos guarda-chuvas, né, lá em Hong Kong também vai ter justamente esse aspecto aí, portanto, ligado contrário às determinações do Estado. Bom, vamos passar aqui, gente, para algumas análises sociológicas, né? Se você não anotou, eu vou anotar com vocês aqui agora para a gente pensar essa relação com as análises sociológicas. Bom, durante toda a trajetória da sociologia, sempre existiram, né, propostas para se pensar, né, o que seria, né, essas manifestações coletivas. E ali, pessoal, a página de vocês, a postura de vocês traz 4 ideias bem importantes para pensar isso. Tá? Para você ver como a sociologia ela não traz só uma análise, por exemplo, revolucionária, como a análise marxista. Ela também traz análises ligadas a um conservadorismo. Então, nós temos, gente, para pensar essas mobilizações, tá, coletivas, nós temos a relação com o marxismo, certo? O marxismo seria a principal forma de pensar, seriam interpretações ligadas a Marx, seria uma das principais formas de a gente pensar essas mobilizações coletivas. E muitas delas, por serem de orientação marxista, trazem a ideia de que essas mobilizações sociais elas teriam como fundamento a ideia de consciência de classe, né? Olha, existe uma conscientização das pessoas, né, dessas classes sociais, e a partir daí buscavam a luta, né, por direitos, né, promovendo a luta por direitos dentro de um Estado, né, de orientação burguesa. Vou colocar melhor assim, ó, liberal burguesa. O Estado de orientação liberal burguesa, pessoal, criticado dentro do marxismo, basicamente pensar que esse Estado, a formação desse Estado, ele não está ali para garantir as liberdades individuais, mas sim, né, está ali para garantir os direitos da burguesia, a orientação, portanto, liberal burguesa. É claro, né, que o livro principal aí para se pensar dentro dessa lógica marxista é o Manifesto do Partido Comunista, tá? Escrito em 1848, tá? Onde diz o seguinte: trabalhadores no mundo univos, aonde havia justamente essa percepção da consciência de classe, né, aonde as pessoas viviam na pobreza, na miséria, né? Não estou dizendo que o marxismo não está errado, sim, está certo pensar que as pessoas viviam mal, muito mal no século XIX, mas a análise clássica do marxismo é essa: a luta contra um Estado de orientação liberal burguesa. Ponto. Hoje em dia, pessoal, existe o chamado neomarxismo, que faz uma reinterpretação disso, entendendo que essa tomada de consciência de classe dos trabalhadores, né, principalmente ligado aos sindicatos, ele promoveu sim uma relação de ascensão, né, uma relação de que ampliou os direitos sociais, né? Então eu vou colocar isso, né, o neomarxismo, né, considera, vamos colocar assim, a ampliação
dos direitos, sejam eles civis, sociais ou políticos. Mas nós temos que pensar também que, adotando uma linha neomarxista que é pensar em revolução, eles também analisam, pessoal, que hoje em dia nós não precisamos produzir tanto. Então, o neomarxismo hoje fala de repensar, né, a produção de bens. Né? Então, eles continuam contra o capitalismo, mas eles têm uma postura mais consciente, digamos assim, do que simplesmente implodir o sistema capitalista, como assim o Marx o queria, tá? Mas repensar justamente toda essa situação. Ok? Passando para a segunda fase ali, gente, outros pensadores, que tem uma, vamos chamá-los aqui de conservadores, né? Um pensamento mais alinhado com o pensamento do conservadorismo, né? Uma sociologia mais positivista, como Gabriel Tardy, né? Que é um sociólogo francês, e o Ortega y Gasset, que é um filósofo espanhol, né? Eles vão mais numa linha de um positivismo, tá, gente? Por quê? Porque a análise deles, além de ser conservadora, né, ela vai trazer uma proposta, tá, de repensar essas situações, né, gente? Uma proposta de análise, tá, aonde encaram as mobilizações sociais enquanto um atraso, né, um atraso coletivo. O Gabriel Tardy, ele vai falar o seguinte, que as pessoas, multidões, agem conforme a opinião dos outros, tá? Vejam, isso está escrito ali, estou só parafraseando a apostila de vocês. Então, as pessoas são guiadas apenas por aquilo que os outros pensam ou fazem, né? Isso seria indício do nosso atraso, seria comportamento ligado, né? Enfim, nós não temos uma opinião própria, agimos conforme ocorrem essas opiniões que surgem e nos tornamos aptos a elas, porque muitas vezes elas podem ser mais fáceis. Já o Ortega y Gasset, não sei se assim, deve ser assim que se pronuncia, considerava as massas um atraso, um retrocesso, porém ele defendia de que a sociedade deveria ser administrada por pequenos grupos, onde haveria equilíbrio, bom senso e respeito. Né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né, gente? Porque, afinal de contas, né, isso aqui, ele queria uma exclusividade, né? Queria uma relação mais ligada à formação de uma aristocracia, de uma oligarquia, enfim, que vai motivar essa relação. E ali você encontra uma ilustração sobre o movimento cartista, né, que luta pelos direitos políticos e sociais. E aí eu sempre falo o seguinte, pessoal, todos os movimentos sociais, sejam ele, o movimento, né, que a gente já falou aqui para vocês, os negros, né, no século XX, o movimento feminista no século XX, o movimento punk, né, que é um movimento cultural, são movimentos legítimos, né? Mas qual é a motivação individual que as pessoas encontram? Será que elas estão ali para pensar o bem coletivo ou suas ações determinam uma relação pessoal, individual? Né? Então, eu só peço essa reflexão, né, nesse momento. E essa reflexão, gente, vai estar justamente dentro das escolas do século XX. Eu vou colocar aqui para vocês algumas escolas aí do século XX para se pensar, tá? No século XX, nós temos duas escolas, que seriam a escola de Chicago, tá? Que, resumidamente, né, vai estudar os fenômenos urbanos, vai ter uma análise crítica, né, também mais conservadora, vai falar do caráter violento de algumas dessas manifestações, mas vai identificar que as mobilizações elas configuram
o desejo de construir uma nova sociedade. Mais igualitária, mais compreensiva, talvez, né? Enfim, ela não define qual é, vai depender muito do autor que vai estar falando dessa escola de Chicago, né? Vai falar sobre a relação dessa nova sociedade. Então, embora sejam processos de violência, né, e talvez o jovem esteja muito presente nisso, né? Porque ele é o que está sofrendo com, talvez, uma geração que tem uma outra forma de pensar dele, essas mobilizações buscam construir justamente essa nova sociedade. E a escola de Frankfurt, que é marxista, né, galera, vai dizer, né, que na década de 40, que essas mobilizações são incapazes, atuais, né, incapazes de refletir o coletivo. O coletivo, porque sua motivação é individual, né, dentro da sociedade, que dentro de uma sociedade que preza a individualidade, que preza pelo lucro, né, pelas emoções, né, individuais, não emoções coletivas, ela seria uma irracionalidade coletiva. E por isso, muitas vezes, essa irracionalidade ela pode dar apoio massivo aos chamados regimes totalitários que assolaram o mundo na década de século XX. Então, a escola de Frankfurt, né, Adorno, Horkheimer, né, entre outros, aí que vocês já estudaram em filosofia, eles vão ter uma análise crítica frente a essas produções que aqui existem hoje, né? Essa incapacidade que a gente tem de refletir frente a essa questão do coletivo e simplesmente viver no mundo talvez de aparências, né? Enfim, dentro dessas mobilizações coletivas que vem a ser dentro da escola de Frankfurt, que faz uma crítica a essa sociedade do consumo, né? Uma sociedade do espetáculo, né? Como vai ter outras teorias que assim o falam. E, claro, essas três percepções aí são bem importantes para pensar essas mobilizações coletivas. Pessoal, para fechar, tem o exercício 3, exercício 4, né, que deverão ser realizados como, né, atividade diária. Então eu vou colocar isso aqui para vocês. Vocês não vão escrever ali, vocês vão escrever num formulário que eu vou passar para vocês. E semana que vem a gente vai falar sobre as manifestações no pós-guerra e na atualidade, deixando para o Brasil a gente vai analisar por último aí, então semana que vem provavelmente nós teremos 2 aulas. Pessoal, vou me despedindo de vocês aqui, certo? Peço que vocês confiram, né? Façam aquele formulário e nós nos encontramos na próxima aula aí para que a gente possa desenvolver esse raciocínio. Pessoal, tchau, tchau, forte abraço, obrigado pela presença de todos, tá? Até a noite para aqueles Tchau, que professor. participarem até a noite. Tchau, tchau. 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 Ele não está ao vivo aí. Tchau.